Olá, meus queridos, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o professor Felipe e convido vocês para mais uma aula de Física. Hoje nós veremos o volume 3, unidade 3, eletromagnetismo, tema 1, o que é campo. Neste tema vamos estudar o conceito científico de campo e aprofundar o conceito de campo elétrico. Tá? Eu peço que vocês abram o slide e acompanhem aí com o nosso vídeo. Inicialmente eu peço que vocês olhem uma imagem que eu coloquei para vocês. Né? Nessa imagem nós temos aí uma abajur. Tá? Essa abajur está num quarto, né? E ele está com a lâmpadazinha acesa. Né? E aí eu peço que vocês olhem a imagem e tentem responder essas questõezinhas que eu coloquei para vocês. Né? Quero ver o conhecimento prévio de vocês sobre esse assunto. Tá? Então a primeira perguntinha que eu faço para vocês é o seguinte: se a lâmpada não estivesse acesa, seria possível enxergar o que está no ambiente? Pensa aí. Se um objeto for colocado nesse ambiente como uma cadeira, ele seria visível? Como a lâmpada acesa afeta o espaço à sua volta de forma a torná-lo diferente de quando ele estava apagada? O que acontece com a intensidade da luz à medida que uma pessoa se afasta da fonte? O que acontece com a intensidade da luz quando se troca a lâmpada do abajur por uma de maior potência? Pensem aí e tentem responder. Caso não consigam, acompanhem o vídeo e depois tentem tudo de novo. Ok? Então, hoje nós vamos trabalhar o eletromagnetismo. Tá? Então, durante muito tempo, fenômenos elétricos e magnéticos foram considerados distintos. Tá? Muitos cientistas tentavam encontrar uma relação, tá, entre o campo magnético e o campo elétrico. Só que não conseguiam encontrar. Tá? E por acaso, assim, realizando um experimento, e sem querer mesmo, foi coincidência, um físico dinamarquês Hans Christian Ørsted, tá? Ele realizou um experimento bem simples, que ele conseguiu aí comprovar que a corrente elétrica, a passagem de uma corrente elétrica, tá? Ela poderia gerar um campo magnético, tá? E aí poderia alterar, aí, por exemplo, a posição de uma bússola. Então, atualmente, a eletricidade e o magnetismo estão tão interligados como é comum se referir a eles como uma coisa só. E aí nós chamamos disso de eletromagnetismo. Tá? Então vamos ver aqui agora um pouquinho sobre o conceito de campo. Tá certo? Quando a gente se fala de campo, né, quando alguém fala o que é um campo para você, aí pergunta para você o que é um campo, o que é que você pensa logo? Tá? Você pode pensar o seguinte: campo, tá, é um espaço rural diferente da cidade. Ah, eu quero uma casa no campo, né? Então, é um espaço rural diferente da cidade. Você pode pensar desse jeito, né? Outras pessoas podem pensar o seguinte: campo? Não, campo é o campo de futebol, né? Aquela regiãozinha lá onde os jogadores jogam bola, né? Ou então, outras pessoas ainda podem pensar como: campo é um campo de batalha. Tá? Para mim, o conceito campo é campo de batalha. Tá certo? Então, esse conceito campo, ele é muito vasto. Tá certo? No dicionário mesmo, a palavra campo também pode ter vários significados, que é exatamente esses, né? Pode ser o oposto de centro urbano, um grande terreno de cultivo, um terreno marcado para a prática de algum esporte, uma área de combate, tá? Ou até mesmo uma área de conhecimento, tá certo? Então, o conceito de campo trazido nos dicionários é esse, tá? Mas o significado físico de campo é muito diferente. Tá certo? Então a gente vai pensar o seguinte: já começar para entender o significado físico de campo, a gente vai pensar no seguinte: quando uma pessoa está em um quarto escuro e acende uma lâmpada, lembra lá do nosso abajur inicial aí, da figura inicial, a lâmpada gera uma claridade, né, que se espalha por todo o espaço ao redor, permitindo que a pessoa em questão, a pessoa que está lá, né, possa ver os objetos iluminados. Tá certo? Então você imagina lá aquele abajur, né, quando ele está aceso, você consegue ver, né, a uma determinada distância os objetos que estavam ali na escuridão. Né? Quando você apaga o abajur, você não vê mais nada. Né? Então ali
né, nós podemos dizer que a lâmpada gera um campo de luz, né? Ou até mesmo podemos dizer que é um campo de visão. Tá? A luz influencia o espaço, tá, à sua volta, de tal forma que os objetos que estão sob o efeito dela tornam-se visível para um observador. Tá? Então nós vamos chamar isso aí de campo de luz, né, ou campo de visão. Vamos colocar essa ideia aí para a gente entender um pouquinho sobre campo. Tá? Então campo de luz assim é aquela região todinha que uma lâmpada consegue iluminar. Tá certo? Então é fácil perceber quanto mais longe um objeto estiver da lâmpada acesa, tá, menor a visibilidade. Tá? Então esse campo aí, ele tem o começo, né? O começo é exatamente da fonte de luz, que seria no caso a lâmpada, tá? E ele vai se estendendo, porém ele não é infinito, tá? Ele chega até uma certa região. E quanto mais afastado dessa fonte, tá certo? Menor vai ser o quê? Vai ser a intensidade, né? A intensidade desse campo, tá? Isso significa que quanto mais longe da fonte luminosa, no caso aí da nossa lâmpada, menor a intensidade com qual ela influenciará o espaço, tá certo? Então, uma lâmpadazinha próxima a ela consegue influenciar muito o espaço ali próximo, mas quando está mais longe, tá? Ele vai diminuindo essa intensidade, tá certo? Então o campo aí, a intensidade de campo, ela vai ser variável, tá certo? O mesmo acontece, tá? Outro exemplo que a gente pode dar, o mesmo acontece quando uma pessoa está em um local tranquilo e silencioso, tá? E em algum momento liga o rádio, tá? Com a intensidade de som, né? Um volume muito alto, tá certo? Com uma certa intensidade de som muito alta, tá? O que acontece? Ali também eu vou gerar um campo. Tá? Um campo agora que eu vou chamar o quê? De campo sonoro, tá certo? O campo sonoro vai ser a região ali do espaço em que se consegue escutar esse som emitido pelo rádio. É claro que quanto mais próximo do rádio, né, dessa fonte sonora, tá, maior vai ser a intensidade com que eu consigo escutar o som. E quanto mais afastado eu estiver, tá, menor vai ser a intensidade. Tá certo? Então, aí também nós podemos ver o conceito de campo dessa forma aí, tá? Então, no geral, nós podemos dizer o seguinte, que campo é uma região delimitada do espaço, tá? Do espaço, é uma região delimitada, onde existe a influência de alguma coisa. Pode ser uma lâmpada, né, acesa, que é um campo de visão, um campo de luz. Pode ser um som, que aí nós vamos ter um campo sonoro, tá? Entre outros, tá? Mas o que nós queremos focar aqui é o campo elétrico. Então, do mesmo jeito que eu consigo gerar um campo de luz, um campo sonoro, eu também posso gerar também o quê? Um campo elétrico, tá? Mas antes de entrar nesse conceito de campo elétrico, vamos relembrar umas coisinhas, tá ok? Primeira coisa, a matéria é composta de diversas substâncias, que podem ser descritas por meios de um modelo que utiliza átomos, tá? Então a gente vai ver que a matéria, ela vai ser composta basicamente por quem? Por átomos, né? Se eu pegar aqui a matéria e começar a quebrar ela em vários pedaços, eu vou encontrar a menor partículazinha, que vai ser o átomo, né? Isso aí era um conceito antigo proposto por Demócrito, né? Lá no tempo antigo, e os cientistas foram atualizando esse conceito até o que nós temos hoje, tá? Então os átomos são compostos basicamente de 3 partículas, né? Partículas menores, tá? Que chamamos de quê? De próton, são as partículas de cargas positivas, né? Elétrons são as partículas que compõem o átomo de carga negativa, e os nêutrons são aquelas partículas que não têm carga, né? Então eles são eletricamente neutros, né? Ou nulo, né? Ou carga nula. Tá certo? Então, nós vamos pegar e vamos imaginar essas partículazinhas do átomo, positiva e negativa. Tá certo? Então, imagina que eu tenho só uma partículazinha positiva, tá? Num determinado espaço, e aí eu vou perceber que ao redor dessa partícula, tá? Ao redor dessa partícula, eu vou ter uma região que vai ser influenciada por ela. Tá certo? Se eu pegar um elétron, né? Cargazinha negativa, do mesmo jeito, tá? Eu vou ter uma região do espaço que também vai ser influenciada por ela, tá ok?
Bom, então como eu disse para vocês, o átomo é composto por basicamente 3 partículas, tá certo? Os elétrons, os prótons e os nêutrons. E a gente vai separar cada uma delas para ver como é que cada uma causa uma influência aí no espaço, né? Então a gente viu que os elétrons são cargas negativas, né? Então, ó, ao redor dela, tá? Ela vai influenciar o espaço com o campo elétrico negativo, né? Os prótons são cargas positivas, então elas também vão conseguir o quê? Influenciar o espaço através também de um campo elétrico, né? Já os nêutrons não possuem carga, então eletricamente eles não conseguem influenciar o espaço, tá ok? Então a influência dos elétrons, né, carga negativa, ela vai criar, ó, campos, né, que vão ser aqui, ó, radiais, tá? E em direção quem? Ao centro da carga, tá bom? Então o campo elétrico formado por uma carga negativa, ele é radial, tá certo? Na direção lá do raio e em direção à carga, tá? Aqui para os prótons, ele é radial também, tá? Só que é o que? É se afastando da carga. Então o campo elétrico nessas duas partículas são diferentes. Uma é em direção à carga, né, para o centro, e a outra, ó, é se afastando da carga, tá? Então eles produzem campos elétricos diferentes, tá ok? Bom, então a gente vai imaginar agora que nós estamos falando de uma pequena partícula, né? Que ela vai ser tipo um pontozinho, né? Vamos chamá-la de carga pontual, tá certo? Então vamos imaginar ela. Por que, professor? Por que uma carga pontual? Porque nós vamos estar desprezando, tá, as dimensões dela e nós vamos considerar ela, ó, esféricazinha, né? Uma bem redondinha. Aí ela vai gerar em torno dela, ó, campos, tá? Campos circulares, tá certo? E equidistantes também, tá certo? Então a gente vai pensar no seguinte. Então, ao redor dela, ela vai gerar superfícies equipotenciais, tá certo? Então a gente vai imaginar o seguinte: como na lâmpada, tá? Quanto mais próximo da lâmpada, a gente vai ter uma maior intensidade, tá? E à medida que eu vou me afastando da lâmpada, essa intensidade vai diminuindo. O campo elétrico também vai ser do mesmo jeito, tá certo? Eu vou criar, ó, várias superfícies equipotenciais, né? Várias partes do campo. Eu vou ver, ó, que quanto mais próximo da carga, maior será a intensidade do meu campo elétrico, tá certo? Então eu vou ter o seguinte, que esse primeiro campo aqui, ó, a primeira regiãozinha aqui, eu chamei ela de E0, né? Então aqui é um campozinho, ó, todo uniforme nessa superfície, tá certo? Ele tem o mesmo valor em toda ela. Nessa outra aqui mais afastada, ele já tem um outro valor, tá? Mais afastado ainda, é um outro valor e assim vai. O valor vai diminuindo à medida que eu vou o quê? Que eu vou distanciando da carga, tá certo? Então nós podemos dizer o seguinte, que o campo, tá, ele é inversamente proporcional, tá, à distância lá da carga que gerou ele, tá bom? Então a gente vai ver, ó, que o campo em E0, tá, é maior do que o campo em E1, que é maior do que o campo em E2, que é maior que o campo em E3 e assim vai, tá ok? Tá. Também podemos pensar que quanto maior a potência da lâmpada, tá certo? Mais iluminada ficará o espaço em sua volta. Então, do mesmo jeito, quanto maior for a carga, tá certo? Também maior será a intensidade do campo elétrico, tá? Então a gente pode concluir o seguinte assim: o campo elétrico, ele é proporcional à carga, quer dizer o quê? Quanto maior a carga, maior o campo, tá certo? E ele é inversamente proporcional a quem? À distância. Tá certo? Só que ele não é só inversamente proporcional à distância, ele vai ser inversamente proporcional ao quadrado da distância. Como assim, professor? Ora, quando tu se afastar 2 vezes, tá, da tua carga inicial, o teu campo ele vai diminuir, tá? Só que ele vai diminuir quantas vezes? 2 vezes? Não. Ele vai diminuir, ó, 4 vezes, tá certo? Professor, se eu me afastar 3 vezes da minha carga lá que gerou o campo, beleza? Então o teu campo vai diminuir, né? Já que tu se afastou, ele diminui, tá? Ele vai diminuir quanto? Ao quadrado. Então ele vai diminuir 9 vezes, tá bom? Na linguagem matemática nós podemos chegar a uma seguinte relação. Então, ó, matematicamente, tá, nós vamos ter o seguinte: o campo, né? Esse Ezinho aqui vai representar o meu campo elétrico, tá certo? Ele vai ser igual
a uma constante, esse casinho aqui nós chamamos ela de constante eletrostática, tá certo? Muitas das vezes nós vamos usar, ó, um zerozinho aqui. Por quê, professor? Porque essa aqui vai ser a constante eletrostática no vácuo, tá certo? Vai depender, vai ser diretamente proporcional à carga. Professor, o que significa esses dois tracinhos aí que o senhor colocou? Esses dois tracinhos aqui, ó, significa módulo, tá? Como a gente viu, nós podemos ter cargas positivas e cargas negativas, mas quando a gente for calcular a intensidade do campo elétrico, tá? A gente vai usar o quê? O módulo, não vai importar se é positivo ou negativo, tá bom? E aqui, ó, a distância, lembra que ele vai diminuindo como ao quadrado, tá bom? Uma das coisas que eu acho muito importante, tá? Que eu devo frisar sempre, é que prestar atenção nas unidades, tá bom? Então, ó, vamos lá. Unidade de carga. Unidade de carga, como a gente já viu, é o coulomb, tá? Representado pela letra Czinho, tá bom? Unidade de distância. No caso do SI, nós vamos usar quem? O metro, tá? Como tá ao quadrado, então aqui vai ser o quê, ó? Metro ao quadrado, tá bom? Unidade da minha constante, tá? Eletrostática no vácuo, vai ser, ó, Newton vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado, tá certo? Então, ó, e quanto é que vai ser o meu campo, professor? Qual vai ser a unidade do meu campo? Seguinte, esse aqui está dividindo, ok? Então, ó, metro ao quadrado vai embora com metro ao quadrado. Esse aqui está multiplicando, ó. Está multiplicando lá, a unidadezinha, está multiplicando só 1. Então aqui fica só um Czinho. Então, ó, a unidade do meu campo vai ser, ó, Newton por coulomb. Tá certo? Algumas vezes também pode aparecer que a nossa unidade de campo, tá, ela vai ser volts por metro. Tá? Mas a mais utilizada, que nós iremos utilizar mais, vai ser essa aqui, ó. Tá ok? Então vamos lá resolver aqui um exemplo para a gente aplicar a formulazinha para determinar a intensidade do campo elétrico. Tá? Então eu coloquei aqui um exemplo para vocês que diz o seguinte: determine a intensidade do campo elétrico gerado por uma carga elétrica de 2 MC. Esse Mzinho C aí significa milicoulomb, tá? Em um ponto do espaço situado a 1 metro e outra situação a 2 metros dessa carga, supondo que ela esteja no ar, tá? Onde a constante eletrostática vale 9 vezes 10 a 9 Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado, ok? Vamos lá tentar resolver? Então, meus queridos, como toda questão, interessante a gente sempre começar, ó, colocando os dados da questão, tá certo? Então, na questão disse o seguinte: tem uma carga de 2 milicoulombs, tá bom? Ele disse que essa carga estava no ar, tá? Então ela tem uma constante, ele me deu a constante de carga no ar, que é 9 vezes 10 a 9 newtons metro ao quadrado por coulomb ao quadrado, que esse valor também é o mesmo para ela, ó, no vácuo, tá certo? Então é uma constante tem sempre o mesmo valor, então não vai mudar, tá certo? Então, ó, no vácuo e no ar, eles têm basicamente o mesmo valor, tá? E aí ele quer que você determine o campo elétrico a uma distância de 1 metro e ele quer que você determine o campo elétrico a uma distância de 2 metros, tá bom? Então a gente vai lembrar aqui da formulazinha lá de campo elétrico. Campo elétrico, tá certo? É quem? É a minha constante vezes o módulo da minha carga. Como ele não deu se era positiva ou negativa, precisava só usar o 2, tá? Dividido por quem? Pela distância ao quadrado. Cuidado para não esquecer a distância ao quadrado, tá ok? Então aqui nós vamos ter que fazer 2 cálculos. Primeiro para 1 metro, tá bom? E depois para 2 metros. Então antes de começar, a gente vai checar as unidades, tá bom? Unidade de distância tem que ser em metros. Opa, aqui está em metros, aqui está em metros. Ok, tá? A minha unidade da constante, tá, é em newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Está ok também, tá? Agora vamos olhar a unidade de carga. Carga é em coulomb. Aqui, ó, tem milicoulomb, tá? Então aqui eu tenho
que transformar essa unidade, tá bom? Então, ó, essa unidadezinha aqui não está valendo. Para ajudar você a transformar, eu vou lembrar aqui, ó, essa velha tabelazinha aqui, para ver se vocês conseguem transformar essa unidade aqui em coulomb, tá? Eu coloquei aqui, ó, um valor central, que eu chamei de x. X pode se representar qualquer grandeza, poderia ser coulomb, poderia ser a massa, né, que seria gramas, poderia ser a unidade de comprimento, o metro, tá? Então, x aqui é uma unidade que representativa, tá? Ela vale qualquer coisa. Então, a gente começa aqui, ó. À esquerda aqui nós teríamos milix, centro x, desse x, decax, hectox e quilox. É uma constante, uma grandeza arbitrária qualquer, tá bom? Então, imagina o seguinte, só que nós temos em mili, né? Ó, imagina que o x é o coulomb, então nós temos em milicoulomb. Aí nós queremos transformar, ó, para coulomb. Então, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai, ó, deslocar-se para a esquerda, né? Toda vez que eu deslocar para a esquerda, tá certo? Eu estou dividindo, ó, eu estou dividindo por 10, tá? Eu estou dividindo por 10. Então, você pode aí dividir por 10, né? Então, ó, 10 dividido por 10 vai dar o quê? Vai dar no final, eu dividi todo mundo aqui por 1000, tá certo? Então, ó, para ficar mais fácil ainda, eu posso escrever isso aí em notação científica, tá ok? Então, eu posso fazer como o quê? Como sendo isso aqui, ó, dividido ali pelos 3 10, né? Vai ser, ó, 2 dividido por quanto? Mesma coisa que está dividido por 1000. Ou ainda posso fazer o seguinte, posso escrever isso aqui como sendo 2 vezes 10 a menos 3. Tá bom? Posso escrever dessas duas maneirazinhas aí. Professor, o que é que o senhor aconselha? Trabalhar sempre com base 10, porque fica mais fácil e são os menores os cálculos quando a gente vai trabalhar com campo elétrico, força elétrica ou qualquer outro desse tipo de grandeza. Tá ok? Então vamos lá começar a calcular aqui, ó. Vamos começar a calcular aqui, ó, o campo, tá certo? Vamos calcular o campo a uma distância de 1 metro. Tá? Então vamos começar aqui a fazer, ó. Então, primeira coisa, repete aqui o E. Quanto é que vale meu K? O K vale 9 vezes 10 é 9. Não preciso ficar repetindo unidades. Vezes. Não preciso colocar em módulo porque já está positivo. Tá bom? Vezes, ó, 2 vezes 10 a menos 3. Dividido, ó, por quem? Por D ao quadrado. O D aqui vai ser 1. Então, eu vou dividir, ó, por 1 ao quadrado. Tá ok? Então, ó, vamos lá? Então, interessante. 1 ao quadrado é o próprio 1. Quando nós vamos trabalhar aqui com essas potências aqui, tá? Você pode separá-las bem bonitinho. Então, você deixa todo o que é potência separado dos outros. Ó. Então, fica 9 vezes 2 vezes 10 a 9 vezes 10 a menos 3. Tá ok? Então, é o seguinte. Vamos terminar aqui. O campo elétrico com a distância de 1 metro, igual a 1, vai ser, ó, 9 vezes 2, 18. 1 eu posso esquecer, porque qual é o número dividido por 1? É o próprio número, tá certo? Vezes, ó, agora eu vou aplicar aqui a propriedade das potências, né? Nós temos multiplicação de potências de mesma base, tá certo? Então, nós temos aquele casozinho assim, ó, potências de mesma base. O que é que a gente vai fazer? Tá? A gente vai repetir a base, tá certo? Repete-se a base, eu faço o que com os expoentes? E eu somo os expoentes, ó, 9 mais menos 3. Só que tem um probleminha aqui, né? Ó. Eu tenho aqui uma multiplicação de sinais. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou multiplicar os sinais. Então, eu vou ver o seguinte, ó, 9, né? Repito, 9. Aí os sinais, ó, mais vezes menos, fica menos. Então, ó, menos 3. Então, aqui vai ficar igual, ó, 10. 9 menos 3, fica quanto? 6. Então, aqui ficou 18 vezes 10 a 6. Tá? Bom, então, eu posso deixar dessa forma, ou, tá? Eu posso deixar assim, ó. É igual a 1 aqui. Posso colocar isso aqui em notação científica. Então, fica, ó, 1, ando uma casa aqui, né? 1,8 vezes, se eu andei uma casa para a esquerda, eu adiciono mais 1 em cima aqui no expoente. Então, fica 10 elevado a 7. Tá ok? Então, agora a gente vai fazer
para a distância de 2 metros, tá bom? Então aqui, ó, campo elétrico na distância de 2 metros vai ser igual a quanto? Vai ser igual do mesmo jeito, ó, 9 vezes 10 a 9, que é o K, tá? Vezes a cargazinha já transformada, então fica 2 vezes 10 a menos 3, tá certo? Então 2 vezes 10 a menos 3, dividido por quem? Agora dividido, ó, pela distância de 2 metros, tá certo? Então, ó, fica 2, lembra que é ao quadrado. Então, D igual a 2, vai ficar igual a quanto? Mesmo jeito, ó, eu já posso fazer direto, para não ter que mais perder tempo. Ó. Então, fica 9 vezes 2, 18, tá certo? Coloca aqui as potências, vai ficar o mesmo valor, 10 a 6. O que vai mudar aqui vai ser só quem? É só embaixo, né? Que vai ficar aqui agora 1 quarto. Tá certo? Então, o campo a distância de 2 metros, tá certo? O que é que vai acontecer com ele agora? Vai ficar 18 dividido por 4. Vamos dividir aqui? 18 dividido por 4, ó. Eu vou botar aqui o número que dê para dividir os dois. Se eu botar 4 dá 16, então fica um 4, tá? Então aqui vai ficar menos 16, sobra 2, não posso dividir, bota uma vírgula, um 0. Então o número multiplicado por 4 que dê 20, o 5. Então fica lá, ó, 4,5. Então fica 4,5 vezes 10 a quanto? A 6, tá? 6 Newton Coulomb. Tá ok, gente? Então, ó, percebam o seguinte. Ah, professor, o senhor disse que à medida que eu vou me afastando do campo, ele vai diminuindo. Mas se a carga agora está a 2 metros, por que o valor ali deu maior? Deu maior do que esse. Opa! Cuidado! Você não vai olhar para esse valor da frente. Você vai olhar para quem? Para a potência de base 10, tá certo? A ordem de grandeza dela aqui, dessa aqui, é maior do que essa, tá certo? Então, esse campo aqui que está mais próximo, a carga contra está mais próxima, tá? da carga geradora, tá? Com certeza a intensidade do campo vai ser maior, ok? Bom, então, vamos ver agora a relação entre campo e força, tá certo? A gente tem que lembrar o seguinte, força é uma interação, tá? Então, para existir uma força, eu tenho que ter no mínimo 2 objetos, tá? Um só não dá para ter força, né? Então, você não pode dizer que você tem força. Você tem que dizer o quê? Eu exerço força, já que você exerce uma força em outro objeto, tá certo? Em outra pessoa, em outra coisa. Tá certo? Então, ó, quando temos 2 cargas próximas uma da outra, podemos imaginar que elas vão interagir entre si. Ou seja, vai surgir uma força. Uma força de que tipo, professor? Força elétrica, né? E aí a gente vai ver o seguinte. Quando nós temos, né, 2 cargas com o mesmo sinal, tá? O que vai acontecer com elas? Elas vão se repelir. Vai haver uma força de repulsão, tá certo? As cargas são do mesmo sinal, força de repulsão. Tanto faz se elas positivas quanto elas negativas. Agora, quando nós temos cargas de sinais diferentes, olha o que acontece? Uma força de atração. Professor, se eu tiver uma carga sozinho, não tem força. Para ter força elétrica, eu tenho que colocar outra carga próximo. E aí eu vou ver essa interação de atração ou de repulsão. Ok? Então, ó, quando existe uma carga que gera um campo elétrico e uma outra carga é colocada neste campo, ali surgirá uma força elétrica, tá? E a gente pode calcular essa força da seguinte maneira. Então, ó, matematicamente nós podemos calcular a força, tá certo? A força elétrica, sendo assim, ó, igual a carga que eu coloquei. Essa carga aqui, gente, a gente vai chamar de carga de teste, tá bom? E o meu campozinho, tá? Professor, por que é interessante da gente ter essa força aí? É interessante porque é o seguinte, você pode com essa força descobrir se no espaço lá que você quer observar existe um campo, tá? E como é que funciona esse campo? Porque pode ter uma região do espaço que você queira trabalhar nela, tá? E lá pode ter a influência de cargas, tá bom? Então você joga uma carga de teste. Essa carga de teste é uma carga que nós conhecemos já todo o funcionamento dela. Nós conhecemos o valor unitário dela, nós conhecemos
se ela é positiva ou se ela é negativa, tá certo? Então, ó, imagina o seguinte, que eu vou ter aqui um campo, né, uma região do espaçozinho aqui, gerada por uma cargazinha, ó, positiva, só que eu não sei ainda como é que é, tá? Melhor ainda. Tem uma cargazinha aqui aí e eu não sei como é que ela é, tá? Aí o que é que eu vou fazer? Eu quero testar como é que funciona o campo ali. O que é que eu vou fazer? Eu pego uma carga de teste, tá? Uma carga de teste é uma cargazinha que eu conheço ela, tá? Eu sei todas as características dela, tá certo? Então eu coloco próxima a uma região que eu quero lá do campo. Então eu vou colocar ela aqui. Eu vou dizer, ó, que a minha carga de teste, ela é positiva, tá? Ela é pequenazinha, então eu coloquei lá positiva, coloquei aqui. Aí eu percebo que ela vai, ó, se afastar da região que eu coloquei. Ou seja, vai haver ali, ó, uma força, tá? Que vai afastar. Então, ó, vai haver ali, ó, uma força de repulsão. Se essa carga aqui for o quê? Se ela for positiva, tá certo? Mas, se essa minha carga aqui, por acaso, que eu não conheço ela, é a carga que gerou meu campo, tá certo? Ela for negativa. Aí, ó, em cima daquela carga vai aparecer uma força de quê? De atração, tá bom? Então, a carga de teste, essa cargazinha aqui que eu conheço ela serve exatamente para me entender como é que está funcionando o campo em uma determinada região, tá ok? Bom, então, ó, entendendo essa questão de campo e de força, tá? Vamos para mais um novo conceito, que é o de diferença de potencial. Então, como eu disse antes para vocês, a intensidade do campo elétrico, ela varia com a distância da carga que gerou o campo, tá certo? Então, a gente vai pensar o seguinte, então quando são colocadas cargas elétricas em diferentes pontos do campo, tá? A força elétrica que surge também será diferente, tá certo? Ela pode ser mais forte ou mais fraca, tá? Ou seja, quanto mais próximo da carga, maior vai ser a força, e quanto mais afastado da carga, menor vai ser a força. Então, nós dizemos que em cada pontozinho do campo, nós vamos ter uma coisinha chamada de potencial, tá certo? Nós podemos entender o potencial como o seguinte, é a energia, tá? É a energia que um ponto do campo tem, tá? Que pode movimentar uma carga, tá? No geral, nós podemos dizer que a diferença de potencial, também chamada de tensão, é definida como o trabalho necessário para que uma carga se desloque de um ponto A para um ponto B quando imersa em um campo elétrico. Tá certo? Então, existem também superfícies equipotenciais. O que seriam as superfícies equipotenciais? É que o potencial vai ser o mesmo em toda a região, tá? Então aqui no slide, gente, eu coloco para vocês alguns exemplos de superfícies equipotenciais, né? São essas linhazinhas tracejadas, tá? Que a gente vai ter que o potencial, ela vai ser o mesmo em toda essa região, ok? Então, para entender um pouquinho melhor sobre essas superfícies equipotenciais, seguinte, tem aqui uma carga positiva, ela gerou um campo elétrico ao seu redor, tá certo? E aí é o seguinte, quanto mais próximo da carga, maior energia eu tenho para movimentar outras cargas, né? Então eu vou dizer aqui, ó, que aqui eu tenho nesse pontozinho aqui, eu tenho 50 volts, nesse pontozinho aqui eu tenho 30 volts e nesse pontozinho aqui, ó, eu tenho 20 volts. Então, como eu tenho superfícies equipotenciais, quer dizer o quê? Quer dizer que todo esse espaço aqui, ó, eu sempre vou ter quanto? 50 volts. E em todo esse espaçozinho aqui, ó, eu vou ter todinho aqui, ó, 30 volts. E em toda essa regiãozinha aqui, ó, eu vou ter quanto? 20 volts. Então, isso aí são superfícies equipotenciais. Quer dizer que o potencial é mesmo em toda a superfície. Meus queridos, então é isso, tá? Até a próxima aula.